Em uma era marcada por realizações e glórias, o Império Neobabilônico, sob o comando de Nabucodonosor II, atingiu seu auge. Este período de esplendor, pouco antes de ceder lugar ao poderoso Império Persa, foi tecido com feitos e eventos notáveis que ecoariam através dos séculos. Nabucodonosor não era apenas um governante, ele era um visionário. Seu legado mais visível talvez seja os Jardins Suspensos da Babilônia, uma proeza de engenharia tão extraordinária que foi contada entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Ascendendo ao trono em um mundo moldado por seu pai, Nabopolassar, que havia conquistado terras tão vastas quanto a Palestina, a Síria e a Mesopotâmia, Nabucodonosor era um líder destinado a expandir seus domínios herdados. A vitória na Batalha de Ki, em 605 a.C., onde derrotou os egípcios, apenas solidificou sua reputação como um estrategista formidável. No entanto, foi em Jerusalém que seu impacto foi mais profundamente sentido. O Senhor usou o rei babilônico como um instrumento de correção para Israel, castigando o povo por sua idolatria e rebelião. Entre 607 e 586 a.C., os judeus foram levados cativos para a Babilônia, marcando um período de exílio e reflexão espiritual. O cerco a Jerusalém, orquestrado por Nabucodonosor, foi uma campanha implacável que durou mais de um ano e culminou na devastação do templo judaico, na captura de milhares de seus habitantes e na destruição da própria cidade. Este episódio sombrio marcou não apenas o aspecto físico, mas também o espiritual, já que o coração cultural e religioso de Judá foi arrasado. Entre os muitos levados para a Babilônia estava Daniel, um jovem de fé inabalável e perspicácia sem igual. O destino de Daniel na corte babilônica tomou uma virada extraordinária depois que ele interpretou um sonho do rei, um evento registrado no 2º capítulo do livro de Daniel. Essa habilidade não apenas salvou sua vida, mas também elevou seu status perante o rei. Nabucodonosor, mais uma vez perplexo com um sonho, encontrou resolução apenas através de Daniel, como descrito no 4º capítulo do mesmo livro. As interpretações de Daniel não apenas revelaram os mistérios dos sonhos, mas também abriram caminho para uma revelação maior, impactando profundamente Nabucodonosor. Os 30 anos entre esses eventos foram de reflexão e transformação para o rei. No final de sua vida, agora avançado em idade e experiência, Nabucodonosor ofereceu uma narrativa pessoal incluída por Daniel em seu texto. Esta mensagem, surpreendentemente vinda do próprio rei, ressoou com um reconhecimento humilde dos milagres realizados por Deus em sua vida, destacando não apenas os milagres que testemunhou, mas também a soberania e a eternidade do poder divino. A transformação espiritual de Nabucodonosor não foi apenas profunda, mas também pública. O rei, profundamente tocado por suas experiências divinas, escolheu proclamar sua fé de maneira grandiosa através de um decreto real dirigido a todos os povos e nações. Essa decisão não apenas refletiu uma mudança pessoal, mas também serviu como um testemunho poderoso da soberania de Deus. Daniel, inspirado divinamente, reconheceu a importância desse relato e o incluiu nas Escrituras. A inclusão do testemunho de um monarca não-judeu serviu a um duplo propósito: o glorificou a Deus e demonstrou a transformação inegável de Nabucodonosor. A decisão de Daniel de registrar esses eventos enfatizou a universalidade da mensagem divina e a possibilidade de redenção e reconhecimento do verdadeiro Deus, independentemente das fronteiras étnicas ou culturais. Nabucodonosor teve momentos cruciais de reconhecimento do Deus de Israel, meticulosamente registrados no livro de Daniel. Após Daniel interpretar seu primeiro sonho, ele declarou no capítulo 2 verso 47 que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Em outra ocasião, no capítulo 3 verso 29, após testemunhar o milagre que salvou Sadraque, Mesaque e Abednego, ele impôs severas penalidades àqueles que falassem contra o Deus deles, admitindo que nenhum outro Deus poderia salvar dessa maneira. A terceira e mais profunda proclamação veio quando ele próprio decidiu compartilhar a grandeza divina que havia testemunhado. Este momento de proclamação não foi apenas um ato de reconhecimento, mas um chamado para que todos reconhecessem e respeitassem o poder e a majestade de Deus. O 4º capítulo do livro de Daniel destaca-se como um documento histórico e espiritual excepcional, apresentando o testemunho pessoal de Nabucodonosor. Não é apenas um registro de eventos, mas uma janela para a alma de um rei gentil que experimentou uma transformação divina.
Nabucodonosor se apresenta não apenas como um governante, mas como uma testemunha viva do poder redentor de Deus, ilustrando a importância vital de compartilhar as maravilhas divinas experimentadas. A história revela que Satanás, o adversário, tem um interesse particular em silenciar tais testemunhos, buscando ocultar os milagres realizados pelo Deus Altíssimo na vida dos fiéis. No entanto, o exemplo de Nabucodonosor quebra essa tentativa de silenciar, destacando a magnitude do reino de Deus, um reino incomparável em sua eternidade, superando todos os domínios terrenos. Antes de ser confrontado com um teste profundo de humildade, Deus ofereceu a Nabucodonosor uma chance de correção através de um aviso em um sonho. Este sonho ocorreu durante um período de paz e prosperidade, no auge do luxo em seu palácio. Apesar do conforto externo, o sonho perturbou profundamente o rei, levando-o a convocar os sábios da Babilônia para uma interpretação que nenhum pôde fornecer exceto Daniel. Conhecido na Babilônia como Beltesazar, Daniel, distinguindo-se por um espírito especial reconhecido por Nabucodonosor, foi chamado a desvendar os mistérios do sonho. Essa interação não apenas reafirmou a posição única de Daniel como profeta e intérprete, mas também solidificou a transformação de Nabucodonosor de um rei poderoso a um proclamador do poder supremo de Deus. Em um momento de calma e prosperidade, após uma série de conquistas e projetos grandiosos de embelezamento em Babilônia, Nabucodonosor enfrentou uma segunda revelação divina que interrompeu sua tranquilidade. Ele se lembrou do sonho, mas não de seu significado, o que o levou a procurar a interpretação entre os sábios da corte mais uma vez. Curiosamente, Daniel não foi convocado imediatamente com os outros sábios, refletindo uma tendência humana recorrente, e muitas vezes não recorremos à ajuda divina até que todas as outras opções se esgotem. Quando Daniel finalmente foi chamado como último recurso, a situação tomou um novo rumo. Nabucodonosor, agora chamando Daniel de Beltesazar, reconheceu a necessidade de orientação do Deus dos judeus, já que seus próprios conselheiros haviam falhado em decifrar o sonho. O rei compartilhou com Daniel os detalhes do sonho que o perturbava intensamente, uma árvore maciça no centro da terra, cujo topo alcançava o céu e era visível de todos os cantos do mundo. A árvore não era apenas um símbolo de força e estabilidade, mas também de provisão e refúgio. Ela fornecia alimento para todos e sombra para os campos, enquanto os pássaros do céu faziam seus lares em seus galhos. No entanto, o sonho tomou um rumo sombrio quando um mensageiro celestial, descrito por Nabucodonosor como um observador e um santo, ordenou que a árvore fosse cortada, seus galhos cortados e sua folhagem e frutos espalhados, dispersando as criaturas que dependiam dela. O comando incluía deixar o toco de suas raízes na terra, seguro com ferro e bronze, permitindo que o orvalho do céu molhasse este toco, compartilhando seu destino com as bestas do campo. Esse elemento do sonho simboliza uma perturbação, mas não uma aniquilação completa, sugerindo uma lição em humildade e a possibilidade de renovação e redenção. O sonho de Nabucodonosor revelou uma mudança drástica e simbólica. Seu coração humano seria substituído pelo de uma besta, condenando-o a viver entre os animais e se alimentar como eles por 7 tempos, comumente interpretados como um período de 7 anos. Esse sonho tinha um propósito claro e severo, demonstrar que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e concede poder a quem ele deseja, incluindo os mais humildes, enfatizando a autoridade divina sobre a pretensão humana. Incapaz de encontrar a interpretação entre seus próprios sábios, Nabucodonosor recorreu a Daniel, confiante em sua capacidade de revelar os mistérios divinos. A imagem da árvore alcançando o céu evocava lembranças da Torre de Babel, uma tentativa anterior da humanidade na mesma região de alcançar os céus, um símbolo de orgulho e arrogância humanos. Esse sonho não apenas previa a humilhação iminente de Nabucodonosor, mas também servia como um poderoso lembrete da soberania de Deus sobre todos os reinos da terra. Nabucodonosor, apesar de suas conquistas e construções majestosas, estava à beira de perder tudo, ecoando o aviso de Cristo sobre a futilidade da riqueza e autossuficiência. Que ignoram Deus, este episódio destaca a importância vital de reconhecermos nossa dependência de Deus, independentemente de nossos sucessos pessoais. Deus tem um propósito único. Para cada um de nós, um plano cheio de bem-estar e amor que Ele pode revelar de várias maneiras. Para Nabucodonosor, a comunicação divina veio através de um sonho, um método tanto direto quanto
Misterioso. Quando pedido por Nabucodonosor para interpretar o sonho perturbador, Daniel, também conhecido como Beltesazar, ficou inicialmente atordoado e profundamente preocupado com as implicações do que tinha sido revelado. Apesar de sua hesitação inicial, o rei encorajou Daniel a não se preocupar com as consequências e falar abertamente. Daniel então explicou que a árvore gigante vista no sonho representava o próprio Nabucodonosor e seu vasto reino. Ela havia se fortalecido e se estendido, dominando a paisagem invisível em toda a terra, simbolizando o poder e influência do rei. No entanto, a mensagem do observador celestial, que ordenou que a árvore fosse cortada, mas que o toco de suas raízes fosse preservado, carregava um significado profundo e alarmante. Nabucodonosor seria removido da sociedade humana, vivendo entre os campos animais e se alimentando como eles. Esse estado persistiria até que ele reconhecesse que o Altíssimo governa os reinos dos homens e concede poder a quem ele deseja. A humilhação prevista no sonho duraria 7 vezes, simbolizando um período de purificação e reflexão forçada para o rei até que ele aceitasse a soberania absoluta de Deus. No entanto, a preservação do toco das raízes indicava que seu reinado seria eventualmente restaurado, mas somente após um reconhecimento genuíno e submissão à autoridade divina. Emocionalmente afetado pela dura realidade enfrentada pelo rei e movido por uma preocupação genuína por Nabucodonosor, Daniel aconselhou o rei a se arrepender de seus pecados e praticar a justiça, especialmente para com os oprimidos. Ele sugeriu que agindo dessa maneira, Nabucodonosor poderia potencialmente estender seu período de paz e evitar ou mitigar o julgamento iminente. Para Daniel, a situação era extremamente delicada. Embora leal a Nabucodonosor, ele não hesitou em transmitir uma mensagem divina de grande severidade. Essa postura destacou a integridade e coragem de Daniel como profeta de Deus, enfrentando conflitos pessoais e mantendo respeito pelo rei. Daniel aderiu fielmente ao seu dever de comunicar a vontade divina, mesmo quando isso trazia notícias desfavoráveis para Nabucodonosor. Este episódio enfatiza a importância da fidelidade e honestidade no papel do mensageiro de Deus, bem como destaca o poder transformador do arrependimento e da humildade diante da soberania divina. A primeira parte do sonho de Nabucodonosor, que ilustrava a grandeza de seu reino através da imensa árvore que tocava o céu, provavelmente não o alarmava inicialmente. Poderia até alimentar seu orgulho, refletindo a vastidão e força de seu império. No entanto, a essência do juízo divino estava enraizada na atitude arrogante do rei, que começou a se ver quase como um substituto de Deus. A imagem da árvore imponente cujo topo alcançava o céu no sonho de Nabucodonosor evoca a história da Torre de Babel, onde o orgulho humano levou as pessoas a aspirações desmedidas, tentando alcançar o lugar de Deus. Este tema de orgulho seguido por queda é um motivo recorrente na literatura profética. Por exemplo, Ezequiel usa a metáfora da árvore para ilustrar o orgulho do reino da Assíria e sua inevitável queda. Isaías também captura este tema descrevendo os pensamentos do rei da Babilônia, que aspirava a ascender aos céus e se equiparar ao Altíssimo, refletindo a atitude excessiva de Nabucodonosor. Esses textos nos ensinam que a glória e o reconhecimento podem facilmente levar à vaidade e ao orgulho, resultando frequentemente na queda daqueles que se veem acima de sua realidade humana. No mundo moderno, observamos exemplos semelhantes em figuras públicas, como atores e atletas, cujos sucessos paradoxalmente podem ser sua ruína devido a esse mesmo ciclo de orgulho e queda. A intervenção divina no sonho de Nabucodonosor é anunciada por um observador e santo, possivelmente um anjo, que proclama o juízo de Deus. Este juízo não apenas implica a queda de Nabucodonosor de sua posição elevada de poder, mas também sua degradação a um estado menos que humano, vivendo como uma besta entre as bestas do campo. Essa condição, descrita em termos médicos como licantropia, embora não necessariamente vinculada a uma doença conhecida, simboliza a perda da dignidade humana que acompanha o orgulho extremo. O severo juízo imposto a Nabucodonosor serve como uma lição crucial tanto para ele quanto para todos nós. O Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e concede poder a quem ele deseja.
Através deste episódio, Nabucodonosor foi forçado a confrontar a realidade de que, apesar de seu imenso poder acumulado, seu domínio era de fato uma concessão divina. Deus, com autoridade suprema sobre todos os reinos, tem o poder tanto de conceder quanto de retirar autoridade, reforçando a noção de que ele nunca abdicou de sua soberania e continua a governar ativamente sobre a humanidade. A possível restauração do reino de Nabucodonosor, condicionada ao seu reconhecimento da soberania divina, destacaria um milagre demonstrativo do poder de Deus para estabelecer e derrubar reis. Este ato serviria como uma lição profunda em humildade e um reconhecimento do verdadeiro poder divino, que supera as ambições humanas. Daniel, em sua lealdade e preocupação, advertiu Nabucodonosor a reconhecer e corrigir seus erros para evitar o juízo divino. Isso incluía expiar seus pecados por meio de ações justas e demonstrações de misericórdia para com os oprimidos. Daniel sugeriu que tal comportamento não só poderia ser uma forma de evitar a ira divina, mas também de prolongar seu período de paz e estabilidade. Este conselho não só reflete um princípio espiritual encontrado nas Escrituras, mas também enfatiza a ideia de que o verdadeiro arrependimento pode mudar o curso de um decreto divino, como exemplificado na história de Nínive após a pregação de Jonas. Apesar do sábio conselho de Daniel, Nabucodonosor não deu ouvidos às advertências e enfrentou severas consequências um ano depois, quando, dominado pelo orgulho, proclamou a grandeza da Babilônia como o único fruto de seu próprio esforço, ignorando completamente a influência divina em seus sucessos. Essa declaração de autossuficiência precipitou a execução do juízo divino. Como resultado, Nabucodonosor foi privado de sua humanidade, reduzido a viver como uma besta até que finalmente reconhecesse a soberania de Deus. A transformação de Nabucodonosor em um estado menos que humano, obrigado a viver ao ar livre e suportar a dureza dos elementos, não foi apenas um castigo físico, mas também uma manifestação visível de sua queda espiritual e mental. Esse período de humilhação durou 7 anos, durante os quais o rei experimentou a perda total de sua dignidade e poder, uma demonstração concreta de que a verdadeira dominação pertence apenas a Deus. A história de Nabucodonosor serve como um poderoso lembrete dos perigos do orgulho e da autossuficiência. A queda do rei babilônico destaca que o reconhecimento da autoridade divina e da misericórdia é essencial para a verdadeira grandeza. Apesar de todos os seus feitos impressionantes e da magnificência de Babilônia, Nabucodonosor foi forçado a aprender que todo o poder e autoridade emanam de Deus e que apenas reconhecendo essa verdade pode-se aspirar a restaurar verdadeira paz e estabilidade. O juízo divino sobre Nabucodonosor se manifestou imediatamente e severamente. Ele foi removido da sociedade humana e começou a viver como um animal, se alimentando de grama e exposto aos elementos do orvalho do céu. Sua aparência física mudou drasticamente, com seus cabelos crescendo longos como as penas de uma águia e suas unhas crescendo semelhantes às de pássaros. Esse estado, no qual uma pessoa acredita ser um animal e age como tal, é conhecido como zoantropia, especificamente chamada de boantropia no caso de Nabucodonosor. Embora os registros históricos da Babilônia não mencionem esses 7 anos de suposta loucura de Nabucodonosor, o historiador grego, escrevendo em 268 a.C., menciona um episódio em que o rei foi possuído por algum deus e desapareceu por um tempo. A falta de registros sobre as atividades governamentais de Nabucodonosor entre 582 e 575 a.C. poderia sugerir um período de inatividade que coincide com a narrativa bíblica. É comum os líderes antigos ocultarem suas fraquezas ou falhas nos registros oficiais. Após esses 7 anos, Nabucodonosor recuperou sua razão e foi restaurado ao poder por intervenção divina. Ao ser restaurado, ele prontamente louvou o Altíssimo, reconhecendo que apenas o poder de Deus é eterno e que qualquer resistência a esse poder supremo é fútil. Essa mudança dramática de atitude contrastava muito com sua arrogância e autossuficiência anteriores. A experiência de Nabucodonosor serve como um lembrete poderoso de que Deus controla os reinos da terra e que o orgulho humano não tem lugar diante dele. O episódio humilhante experimentado pelo rei demonstrou que o verdadeiro poder pertence exclusivamente a Deus e que qualquer posição de autoridade que as pessoas possuam é concedida por ele. Quando Nabucodonosor retornou ao trono após reconhecer a supremacia divina, ele não apenas recuperou sua posição, mas também experimentou uma grandeza maior do que antes. Isso reflete o princípio bíblico de que Deus exalta aqueles que o honram.
Essa situação destaca a generosidade do perdão divino e como Deus busca glorificar-se através das nações no início de seu reinado, levando os tesouros do Templo de Jerusalém para os templos de seus deuses. Nabucodonosor pode ter acreditado na superioridade de suas próprias divindades sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. No entanto, no final do capítulo 4 de Daniel, ocorre uma mudança significativa. Nabucodonosor não apenas reconhece o verdadeiro Deus, mas também compartilha abertamente essa revelação, tornando-se um testemunho vivo das obras de Deus. Após esse evento transformador, Nabucodonosor não é mais mencionado nas Escrituras, deixando um véu sobre os detalhes de sua espiritualidade subsequente. No entanto, parece razoável supor que ele continuou a se submeter à autoridade divina e permaneceu confiante na soberania de Deus. A declaração de fé de Nabucodonosor, marcada por um reconhecimento profundo da justiça de Deus, é um indicador notável de uma transformação autêntica no coração de um rei pagão. É improvável que um líder de tal estatura expressasse tal reverência e submissão sem ter passado por uma mudança genuína de coração. Essa mudança não apenas revela a ausência de ressentimento pelas provações severas suportadas, mas também uma nova atitude de humildade e aceitação, sugerindo que Nabucodonosor pode realmente ter se convertido em um crente no Deus de Israel. Além disso, a história de Nabucodonosor oferece um paralelo profético com o destino das nações gentias. Sua experiência de loucura pode ser vista como simbolizando a rejeição de Deus a essas nações, sua queda ao juízo divino sobre elas e sua restauração à redenção que algumas dessas nações podem experimentar no reino milenar. Essa interpretação destaca não apenas a soberania de Deus sobre os indivíduos, mas também sobre as nações e seus destinos coletivos. A vida de Nabucodonosor serve como uma lição crítica para todos, especialmente sobre a importância de evitar a arrogância e o orgulho. Em vez disso, somos chamados a adotar a humildade exemplificada por Jesus Cristo.